E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos resolvendo os exercícios da semana 1 do PET, volume 6. Então vamos lá? No primeiro exercício fala o seguinte: na reação de eliminação que ocorre no 2-bromo-butano, vamos estar representando isso daí, pessoal. Vamos escrever o nome do composto e representar a sua estrutura. Então é 2-bromo-butano. Como que é esse composto, pessoal? Termo prefixo aqui but. But indica que tem 4 carbonos. Infixo an indica que só tem ligações simples. Certo? E depois aqui fala que no carbono 2 tem bromo. Certo? Então, é só representar a estrutura desse composto aí, que é bastante simples. Então são 4 carbonos. Concorda comigo? No carbono 2 a gente tem o bromo. Você pode estar representando, contando daqui para cá. Esse aqui vai ser o carbono 2, certo? As ligações que vão ter entre os carbonos são somente ligações simples. E depois a gente completa as ligações que o carbono faz com hidrogênio, que nós fazemos sempre. Então, esse carbono aqui tem está fazendo quantas ligações? Está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, ele vai precisar fazer 3 ligações com hidrogênio. Esse aqui já está fazendo 2, então ele vai precisar de mais 2 ligações com hidrogênio. Esse aqui já está fazendo 3, então ele vai precisar de mais uma. E esse aqui está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, ele precisa fazer 3 ligações com hidrogênio. Então eu representei aqui, turma, a estrutura do 2-bromo-butano, ok? Aí depois fala que a reação de eliminação vai estar acontecendo com 2-bromo-butano, né? Com hidróxido de potássio em meio alcoólico. Então, aqui, hidróxido de potássio é o KOH e o meio ele é alcoólico. Certo? Beleza. Agora vai falar pra gente um produto que vai ser formado dessa reação aí, pessoal. Vai ser formado 2 isômeros. Um vai ser o but-1-eno. Como que é o but-1-eno? É um alceno, né, pessoal? É um hidrocarboneto que é um alceno. Prefixo but indica que tem 4 carbonos. Esse 1-en indica que tem uma ligação dupla no carbono 1. E a terminação O aqui, ela indica que é um hidrocarboneto, um composto formado por carbono e hidrogênio. Agora, é bem fácil representar isso. 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Tem uma insaturação no carbono 1, que é uma ligação dupla. Vamos considerar esse aqui o carbono 1, esse o 2, esse 3, esse aqui o 4, pessoal? Então, a gente vai ter uma ligação dupla aqui, ok? Já que é hidrocarboneto, e também, voltando, só tem uma ligação dupla aqui, as outras vão ser somente ligações simples. Já que é hidrocarboneto, o composto formado por carbono e hidrogênio, a gente precisa estar completando, né? As ligações que o carbono faz com o hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação, então ele precisa fazer mais 3 ligações com hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2, ele precisa de mais 2. Esse aqui está fazendo 3, ele precisa de mais uma ligação com o hidrogênio. Ok? E esse aqui já está fazendo 2 ligações, né? Então ele vai precisar fazer mais 2 ligações com o hidrogênio. Então a gente vai ter aqui o but-1-eno, a forma estrutural dele. Beleza, pessoal? Representei. Aí lá no exercício vai estar falando que vai ter a formação de um outro composto. E a gente precisa estar determinando qual composto que vai ser esse. Tá certo, pessoal? Já que essa reação aqui é uma reação de eliminação, a gente precisa estar identificando que tipo de reação de eliminação que é essa, né, galera? É uma reação onde a gente tem um haleto orgânico em meio alcoólico e com KOH. Então essa reação de eliminação aqui é uma reação de
desidrohalogenação, tá certo? E o que acontece nessas reações de desidrohalogenação? A gente tem a remoção de um hidrogênio, desidro, e a gente tem a remoção de um halogênio, tá certo, pessoal? Então a gente remove um hidrogênio e remove um halogênio da molécula, ok? Primeiramente, vamos analisar esse produto aqui, ó. Como que ele foi obtido? Quem que foi eliminado para ter a formação dele? Se a gente está vendo que tem a insaturação entre o carbono 1 e o carbono 2, quer dizer que foi eliminado o bromo aqui, concorda comigo? E foi eliminado também um hidrogênio. Estão vendo? Ó, aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 2. E no carbono 2 a gente vê que o bromo saiu, certo? Então, vou estar só representando, explicitando, pessoal, uma ligação que o carbono está fazendo com o hidrogênio, tá certo? Então, eu vou colocar tudo isso aqui e vou só representar uma ligação, só para vocês estarem entendendo melhor como que essa eliminação ela aconteceu. Ó, no primeiro caso, esse hidrogênio e esse bromo aqui, ó, eles foram eliminados da molécula, tá certo? Vai ter a formação ali do HBr, que muitas vezes os autores nem falam pra gente, porque na química orgânica a gente foca mais nos produtos orgânicos e não nos produtos inorgânicos, como é o HBr, tá certo? Então, nesse primeiro caso aqui, turma, a gente vai ter a eliminação desse hidrogênio e desse bromo. Vai estar formando lá o HBr. Quando o HBr sair, turma, essa ligação aqui, ó, elas vão se fechar, certo? Então, vai ter ali o fechamento dessas ligações. Ó. Então, a gente vai ter a formação de uma ligação π, que a gente observou aqui, tá certo? Então, a gente vai ter a formação do But1N. Mas vocês lembram lá que as reações de desidrohalogenação, elas seguem a regra de Zaitsev, que diz que o hidrogênio ele é removido com mais facilidade do carbono menos hidrogenado. É diferente da regra de Markov-Nikov, tá certo? Não confunda. A regra de Markov-Nikov tinha a ver com carbono mais hidrogenado. A regra de Zaitsev não. A regra de Zaitsev fala que a remoção do hidrogênio ela acontece no carbono menos hidrogenado, tá certo? Mas nesse caso aqui, como a molécula é grande, a gente pode ter a remoção desse hidrogênio, tá certo? Que é do carbono mais hidrogenado, e a gente pode ter a remoção de hidrogênio nesse outro carbono aqui, ó, que é adjacente ao halogênio, tá certo? O carbono vizinho ao carbono halogenado. Então, um outro produto que vai ser formado, galera, vai ser pela remoção do hidrogênio daqui, ó, certo? Então, vamos estar só apagando aqui, galera, para estar mostrando o outro produto que vai ser formado para vocês. Entenderam, turma, como que é formado aquele produto ali? Ó, remove esse hidrogênio e esse bromo, ligação se fecha e a gente tem a formação de uma ligação π ali, ok? Então, vou estar só representando a ligação que o carbono está fazendo com o hidrogênio aqui da mesma forma que eu fiz esse primeiro carbono, ok? Então, para vocês estarem entendendo melhor como está acontecendo essa eliminação aí. Então, nesse segundo produto aqui, pessoal, vai ter a eliminação desse hidrogênio e desse bromo, porque é uma reação de desidrohalogenação. Então, a molécula tem que estar perdendo um hidrogênio e um halogênio, ok? Então, a molécula perde esse hidrogênio, perde esse bromo, tá certo? Então, a gente vai ter, vamos estar desenhando um produto que fica mais fácil para a gente entender. Então, vai ter no começo lá H3C, depois
a molécula vai estar perdendo o bromo e vai estar perdendo o hidrogênio. E o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter a formação de uma dupla ligação aqui, ó. Na verdade, uma ligação pi, certo? Então aqui tem uma dupla ligação. Aqui tem hidrogênio já, tá, pessoal? Lembrando que o hidrogênio que é removido, ele não é do carbono halogenado, tá certo? É do carbono vizinho. Então CH, perdeu o hidrogênio aqui, o resto continua igual. Ok, turma? Certinho? É isso, pessoal. Esse outro produto aqui que vai ser formado. Aí, voltando lá à regra de Zaitsev. A regra de Zaitsev, ela fala pra gente que o hidrogênio ele é removido do carbono menos halogenado. Tá, menos hidrogenado, na verdade, tá certo? Não pode confundir, não. Então, esse hidrogênio aqui, esse carbono que tem menos hidrogênios, ele vai perder o seu hidrogênio com mais facilidade do que esse carbono aqui que tem mais hidrogênio, ok? Então, esse produto aqui, que tiver a remoção desse hidrogênio, ele vai ser formado em maior quantidade. Então, esse produto aqui, pessoal, ele é formado em maior quantidade. Consequentemente, aquele outro produto aqui, que é o butin-N, ele vai ser formado em menor quantidade, porque é mais difícil remover hidrogênio do carbono mais hidrogenado. Agora a gente precisa estar determinando o nome desse composto aqui que é formado, né, pessoal? A gente só precisa estar recordando a nomenclatura dos alcenos, que é bem fácil, né, pessoal? Primeiramente, a gente diz o número de carbonos no prefixo. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então o prefixo é But. Depois, já que tem saturação, a gente precisa estar colocando um hífen. Tem uma saturação no carbono 2, certo? Porque a gente considera esse aqui o carbono 1, esse o 2, esse o 3 e esse aqui o carbono 4. Ok, galera? Então, tem uma saturação no carbono 2. Então, coloco But 2, já que é uma ligação dupla, o infixo é em. Já que esse composto é um hidrocarboneto, um composto formado por apenas carbono e hidrogênio, eu coloco a letrinha O. Então, esse composto aqui é o But2N, tá certo? Que vai ser o composto formado em maior quantidade da reação do 2-bromobutano em meio com KOH e álcool. Ok, galera? E então a alternativa correta é a letra I, certo? Bora então para a questão 2. Questão 2. Na questão 2, fala para a gente estar completando as reações. Então a gente precisa estar determinando os produtos que vão ser formados, tá, pessoal? Que é bastante simples. Primeiramente, na letra A gente tem a reação de um dialeto, né? Aqui tem um BR também. Um dialeto na presença de zinco, um catalisador metálico, e álcool, que é um solvente. Como essa reação ela vai estar acontecendo, turma? Reação onde tem dialeto é reação de eliminação de halogênios, pessoal. Vamos estar escrevendo aqui, ó. Eliminação de halogênios. Tá certo, pessoal? Sempre que vocês verem reação, um composto que tem dialeto, ou seja, que tem dois halogênios na sua estrutura, e esses halogênios eles não estiverem no mesmo carbono, vai ser uma reação de eliminação de halogênios. Quando o meio tiver um catalisador metálico e também tiver um álcool. Tá certo, pessoal? Então, esse bromo aqui e
esse bromo, eles vão ser removidos da molécula. Eles vão estar se ligando ao zinco. O produto que vai ser formado é o brometo de zinco, ok? Porém, o que vai acontecer com a molécula? A molécula, pessoal, vocês podem ver que os bromos, eles estão distantes, tá certo? Então, a cadeia, ela vai se fechar da seguinte maneira. A gente vai ter a formação de um composto cíclico, tá certo? Que aqui é o ciclo butano, tá certo? Ó, sai os bromos, belezinha? Então, essa cadeia aqui, ela se fecha. E a melhor organização para essa estrutura é da seguinte maneira aqui, ó, formando um quadrado, tá certo? Que é o ciclo butano. Tranquilo, turma? Bora agora ver a letra B. A letra B, a gente tem um haleto orgânico, onde o meio tem KOH e tem álcool. Então essa reação aí, ela vai ser a reação que a gente viu lá na questão 1. Vai ser uma reação de desidrohalogenação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa reação aí, ela vai ter a eliminação de um hidrogênio e de um halogênio, ok? Mas a gente precisa estar analisando aí como que vai ser, qual produto que vai ser formado. Já que a reação é de desidrohalogenação, turma, a gente lembra lá da regra de Zaitsev. Que a regra de Zaitsev nos diz? Ela nos diz que o hidrogênio ele é removido com mais facilidade do carbono menos hidrogenado. Então, aqui está o bromo. A gente sabe que ele vai ser removido. Então, vai ter remoção de hidrogênio dos carbonos vizinhos, tá certo? Então, aqui tem carbono com hidrogênio e aqui tem carbono com hidrogênio. Porém, qual desses carbonos que tem menos hidrogênio? É esse carbono aqui, né, turma? Esse carbono aqui ele só tem um hidrogênio. Enquanto esse outro carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios. Então, esse hidrogênio aqui, ó, ele vai ser removido com mais facilidade. E o produto que vai ser formado pela remoção desse hidrogênio e desse bromo, ele vai ser produzido em maior quantidade, tá certo? Vamos estar representando isso, turma? Então, a reação começa lá, o começo deixa igual. Então, a gente vai ter remoção desse hidrogênio aqui e desse bromo aqui, ok? Então, aqui vai ficar já que removeu o hidrogênio, o que vai estar acontecendo? Vai ter a formação de uma ligação pi aqui, ó, entre o carbono que perdeu o hidrogênio e o carbono que perdeu o halogênio. Então aqui vai se formar uma ligação pi. O resto continua igual. Tá certo, pessoal? Então a gente vai ter a formação desse composto aqui, tá certo, turma? Que é o 2-metil-but-2-eno, ok? Porém, a gente vai ter a formação de um isômero, né, pessoal? Esse aqui vai ser formado em maior quantidade, porque seguiu a regra de Zaitsev. Maior quantidade. E o outro produto que vai ser formado, turma, é quando tiver a remoção desse hidrogênio aqui, ó, e desse bromo. Vamos estar representando ele aí, turma, só para deixar para vocês saberem que acontece a formação de mais um produto, só que ele é formado em menor quantidade. Então, CH3, aqui o hidrogênio vai se manter, que não vai ser removido o outro hidrogênio. Ok? Então aqui vai perder o halogênio e
esse carbono vai estar perdendo um hidrogênio. Então, entre o carbono que perdeu o halogênio e o carbono que perdeu o hidrogênio, vai ter a formação de uma ligação pi ali. Tá certo, turma? Esse aqui vai ser um composto formado em menor quantidade, porque não seguiu a regra de Zaitsev. Beleza, turma? E tem ainda a formação do HBr. Certo, turma? Pode esquecer disso não, importante. Não é tão importante assim, porque muitos autores nem consideram, mas para a gente é importante estar representando isso daí. Belezinha? Bora agora responder a letra C e a letra D. Letra C. Na letra C, turma, a gente tem um aleto orgânico, concorda comigo? Quando a gente tem um halogênio ligado à molécula orgânica, essa reação vai estar acontecendo quando o meio estiver básico. Então, que tipo de reação que vai ser essa? Vai ser uma reação de desidrohalogenação. Sempre que tiver um único halogênio ligado à molécula orgânica, pessoal, e o meio estiver básico, a gente vai ter a reação de desidrohalogenação. Ok? Essa reação aí é bem fácil, a gente acabou de ver. Ela vai ter a eliminação de um hidrogênio e de um bromo. De um bromo não, de um halogênio. Ok? Nesse caso aqui, o halogênio vai ser o bromo. Então, esse bromo vai ser eliminado e o hidrogênio do carbono vizinho vai ser eliminado também. Beleza? Vamos estar só explicitando a ligação que esse carbono está fazendo com o bromo, pessoal, para ficar mais claro para vocês entenderem como que está acontecendo essa eliminação aí. Ok? Vou estar explicitando também uma ligação que o carbono está fazendo com o hidrogênio. Ok? Pronto. Agora, como que vai estar acontecendo essa eliminação aí, turma? Ó, esse hidrogênio e esse bromo vão estar saindo da molécula orgânica, concorda comigo? Quando eles saírem, turma, vai ter o fechamento dessa ligação. Então, a gente vai ter a formação de uma ligação pi aqui entre esses carbonos. Ok? Então, o composto que vai ser formado vai ser o eteno, que tem essa fórmula aqui, ok? Concorda comigo, turma? E o hidrogênio e o halogênio vão se unir, formando o HBr, que é o ácido bromídrico. Desenha? E a letra D, turma? A letra D, a gente tem um tetraaleto, que é aquele composto orgânico que tem 4 halogênios. E observe que a gente tem, vamos estar só explicitando antes de falar sobre a reação, pessoal, só está explicitando essas ligações que o carbono está fazendo com os halogênios. Esse carbono aqui ele vai estar ligado a 2 cloros, e esse outro carbono aqui também vai estar ligado a 2 cloros, dessa maneira. Beleza? Observe que a gente tem 2 halogênios, 2 pares de halogênios vizinhos. Estão vendo? Então, essa reação aí vai ser uma reação de eliminação múltipla. Certo, turma? Vai ser uma reação de eliminação múltipla, mas de que tipo? Vai ser uma reação de eliminação de halogênios, né, turma? Porque o meio ali tem um catalisador metálico e tem a presença de álcool. Então, vamos ter eliminação de halogênio. E essas eliminações aí, elas vão ser múltiplas. Porque a gente tem 2 pares de halogênios vizinhos. Belezinha? Então, é só representar como que vai ser essas eliminações, turma. Ó, a gente vai ter a eliminação desse cloro
e desse cloro. Ok? Então, quando esses cloros forem eliminados da molécula orgânica, a gente vai ter o fechamento dessas ligações. Ó. Então, vamos ter a formação de uma ligação π aqui, ó, entre os carbonos. Ok? Aí depois, a gente vai ter a eliminação desses outros cloros aqui, ó. E também vamos ter a formação de mais uma ligação π. Então o produto dessa reação aí vai acabar sendo um alcino. Vamos ver isso? Então copia lá como está. Não está copiando aqui embaixo, tem mais espaço. Então aqui vai ser CH3, aqui C. Entre esses dois carbonos vai ter a formação de duas ligações π. Então aqui vai ter uma ligação tripla. Ok? Carbono ali, depois um CH3, certo pessoal? Isso aqui é um alcino, porque tem uma ligação tripla na molécula orgânica. Depois vai estar formando ainda um sal, que é o ZnCl2, que é o cloreto de zinco. A gente vai ter a formação de 2 mols de cloreto de zinco, tá pessoal? Porque a gente tem duas eliminações, tá certo? Entenderam, turma? Como que aconteceu essa eliminação? Se ficou alguma dúvida, essa eliminação aí ou em outra anterior, manda mensagem no WhatsApp, tá joia? Bora então para a questão 3. Questão 3. Na questão 3 fala que o monocloroetano produz etileno em um processo conhecido como eliminação de HCl. Relativamente às tais reações de eliminação, pede-se a equação de transformação sofrida pelo monocloroetano. Então, pessoal, a gente só precisa estar descrevendo como que ocorre essa reação de eliminação do monocloroetano. Ok? Mas, primeiramente, vamos estar determinando como que é a estrutura desse monocloroetano. Que é bem simples, né, pessoal? Ó, se aqui a gente tem o termo et, indica que essa estrutura tem 2 carbonos. Esse termo an aqui indica que só temos somente ligações simples. Ok? E mono aqui indica que a gente só tem um cloro. Então, vamos estar representando essa estrutura aí. Tem 2 carbonos, ok? Que vão estar ligados por ligações simples. A gente vai ter um cloro ligado a esses carbonos, tanto faz qual carbono você colocar o cloro. Vamos colocar aqui, pessoal, que eu acho melhor. Mas você pode colocar aqui também, não vai fazer diferença nenhuma. E depois a gente completa as ligações que o carbono faz com o hidrogênio. Esse carbono está fazendo 2 ligações, então ele vai fazer mais 2 ligações com hidrogênio. Esse aqui está fazendo somente uma, então ele vai fazer mais 3 ligações com o hidrogênio. Então essa reação aí, pessoal, de que tipo que vai ser? Ela vai ser uma reação de desidrohalogenação, porque a gente tem um halogênio na molécula. Ok? Então, para a reação de desidrohalogenação estar acontecendo, a gente precisa ter um meio básico. Então, vamos estar utilizando aqui como reagente, para deixar o meio básico, a gente utiliza o hidróxido de potássio. E a gente utiliza solvente que pode ser um álcool. Belezinha? Certinho, turma. Vamos estar só escrevendo aqui o tipo de eliminação que vai ser. Vai ser uma reação de desidrohalogenação. Muito importante a gente estar escrevendo isso aqui, pessoal, porque a gente não se perde no caminho, beleza?
Nessa reação de desidrohalogenação, a gente tem a eliminação de um hidrogênio e de um halogênio, ok? Então o halogênio ele vai ser eliminado desse carbono e o hidrogênio ele vai ser eliminado do carbono vizinho, que vai ser esse aqui, beleza? Vamos estar só explicitando essa ligação aqui, pessoal, que o carbono está fazendo com o hidrogênio, ok? Só para ficar mais fácil da gente estar entendendo a eliminação. Então, esse hidrogênio vai ser eliminado e esse halogênio vai ser eliminado. Então, eles vão estar saindo da molécula orgânica. Quando eles estiverem saindo, a gente vai ter o fechamento dessas ligações aí. E a formação de uma ligação pi entre os carbonos que perderam átomos. Então, o composto que vai ser formado vai ser o eteno, que seu nome visual é etileno. E o hidrogênio e o cloro vão estar se unindo, formando o ácido clorídrico. Ok, pessoal? Essa aqui vai ser a reação do monocloretano, a reação de eliminação do monocloretano. Belezinha, turma? Bora então para a questão 4. Questão 4. Na questão 4 fala que em amostras coletadas recentemente no rio Guandu, constatou-se a presença do inseticida DDT, que é o diclorofenil tricloretano, e essa substância, quando utilizada na agricultura, sem os devidos cuidados, pode causar problemas ao homem e ao meio ambiente. Há insetos resistentes ao DDT, pois são capazes de transformá-lo em uma nova substância, sem efeito inseticida, que é o DDE, que é o dicloro, difenil, dicloroetileno. Em laboratório obtém-se o DDE partindo-se do DDT por meio dessa reação aqui, ó. Aqui a gente tem o DDT, que quando ele está na presença de um meio básico, então utiliza-se ali o KOH e utiliza-se também etanol para agir como solvente, tá certo? O etanol a gente sabe que é um álcool. Então a gente vai ter a formação do DDE e a gente vai ter a formação de subprodutos, que é o KCl e a água. Beleza, turma? Então a gente precisa estar analisando ali, que o exercício está pedindo para a gente, é classificar qual tipo de reação que está acontecendo aqui. Beleza? Vamos estar analisando. Primeiramente, turma, vamos estar analisando os cloros que estão ligados no primeiro carbono. Nesse carbono aqui, no DDT, a gente tem 3 cloros ligados a esse carbono. E quando a gente olha lá no DDE, a gente está vendo que só tem 2 cloros. Então, isso indica que um cloro ele foi eliminado da molécula orgânica, ok? E depois no segundo carbono, o que a gente observa de diferença? A gente observa que não tem um hidrogênio lá, né, turma? Ó, no DDT a gente tem um hidrogênio nesse carbono aqui, ó. Lá a gente não observa esse hidrogênio. Então, isso é um indicativo que esse hidrogênio ele foi eliminado da molécula orgânica, tá certo? Os anéis aromáticos estão ligados a um cloro, lá, então tá tudo certo, não teve nenhuma alteração nos anéis aromáticos. Então só teve isso mesmo, só teve a eliminação do cloro e a eliminação do hidrogênio. E observem que formou-se uma ligação dupla aqui, ó, porque houve uma reação de eliminação. As reações de eliminação, elas formam ligações pi, tá certo? Então, a gente observa aqui que teve, sim, a formação de uma ligação pi. Então, turma, a gente indica que, a gente identifica que essa reação é uma reação de eliminação, não é? Então, a alternativa correta para a questão 4 é a letra D. Isso, certo? De outra maneira que a gente poderia estar identificando que seria uma reação de eliminação, pessoal, é a presença de KOH e meio alcoólico, tá certo?
Isso a gente já consegue estar identificando que é uma reação de eliminação. Uma reação de eliminação de desidrohalogenação, beleza? Então, bora agora para a questão 5. Questão 5. Na questão 5, fala para a gente analisar a reação orgânica abaixo, que é essa reação aqui, pessoal, onde a gente tem um dialeto reagindo com o zinco e está utilizando o álcool aqui como solvente, tá certo? A gente vai ter a obtenção de um alceno e de um sal ali, beleza? Aí fala, essa reação é uma reação de... Então, turma, a gente só precisa estar analisando que tipo de reação que é essa. Pessoal, quando a gente tem um dialeto na presença de um catalisador metálico com álcool, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação de eliminação, turma, onde vai ter a eliminação desses dois cloros aqui, ó, uma reação chamada de reação de eliminação de halogênios. Halogênios vizinhos, a gente tem reações de eliminação de halogênios. Ok, turma? Então, esse cloro e esse cloro, eles serão eliminados da molécula orgânica. E essas ligações aqui, ó, elas vão se fechar, formando uma ligação π, ok? A gente está observando isso, ó, formou a ligação π. Esses dois cloros aqui, eles vão estar se ligando ao catalisador metálico. Por que eles vão estar se ligando ao catalisador metálico? Porque o catalisador metálico, ele é eletropositivo, ou seja, ele tem facilidade em doar elétrons, enquanto os cloros, eles são eletronegativos, ou seja, eles têm capacidade de receber esses elétrons, beleza? Então, se um quer doar e o outro quer receber, eles vão se ligar, formando aqui o cloreto de zinco. Ok, pessoal? Então, essa reação aqui de um dialeto na presença de um catalisador metálico com álcool, nós teremos uma reação de eliminação de halogênios, também chamada de dehalogenação. Beleza, turma? Então, a alternativa correta para a questão 5 é a letra C. Tranquilo? Então, turma, nossa aula terminando por aqui. Se ficou alguma dúvida em alguma questão, me manda mensagem no WhatsApp e tira sua dúvida. Até a próxima aula então e valeu!